Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, estarmos juntos e comunicarmos a palavra de Deus no seu coração. A nossa oração é que esse momento seja um momento de grande bênção para a sua vida e para a vida de pessoas que entram neste canal e ainda não entregaram sua vida a Jesus, mas são sedentas dessa palavra que certamente transformará a sua vida, se você puder crer nisso. Eu quero conversar com você um pouco sobre a morte de Jesus e nos lembrando daquele tão importante evento registrado por cada um dos evangelhos, a sua morte, o seu julgamento, sua condenação, morte, crucificação. Nós vamos nos lembrar que Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado. Jesus foi, antes da condenação, conduzido até Pôncio Pilatos, que com o poder de Roma o condenou. Depois Jesus foi entregue na mão dos soldados, que o torturaram. Depois Jesus foi conduzido à cruz, foi crucificado e, por fim, foi sepultado. Nós sabemos que todo esse processo fez com que Jesus passasse por muitas mãos, por muitas autoridades, por muitas pessoas. E a pergunta é, qual dessas pessoas será o grande e verdadeiro responsável pela morte de Jesus? Apesar de Jesus ter passado por mão de soldados, procurador, religiosos, povo, o carrasco na cruz e depois sepultado também, mas nós vamos observar, olhando o contexto, que ele foi mesmo morto, não por estes, mas pelas mãos do Pai, que usou cada um desses para que o seu santo e eterno propósito fosse alcançado. Portanto, quem matou mesmo a Jesus na cruz foi o Pai, o Deus Pai, que é a causa final de todas as coisas. Então, a pergunta que eu faço para que nós possamos pensar um pouco sobre isso é por que o Pai tomou essa cruel decisão de matar o seu próprio filho, Jesus, de conduzir à morte o seu próprio filho, Jesus. E o texto que nos leva a pensar a respeito disso é Romanos capítulo 8, dos versículos 32 ao versículo 39. Existem alguns versículos que nos servem bem ao propósito de raciocinar um pouco sobre isso. O versículo 31 do capítulo 8 de Romanos, neste versículo, Paulo começa com uma pergunta: que diremos à vista dessas coisas? E a pergunta que nós nos fazemos é: que coisas? É que esse texto está, na verdade, conectado ao texto anterior, que vai de capítulo 28 a 30. E no texto anterior, nos versículos 28 a 30, nós lemos assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto foi material de uma mensagem pregada anteriormente. E Paulo continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é que nós temos aqui? Nós temos todo um processo de alcançar pessoas. Nós temos todo um plano para que pessoas perdidas, para que pecadores distantes, homens e mulheres sem esperança de salvação, sejam alcançados pelo amor de Deus. E aí Paulo diz: à vista destas coisas, depois de todo esse processo, depois de todos esses passos, dessa decisão bendita de Deus de alcançar o pecador com a sua misericórdia, sua graça e a sua justiça, no versículo 31 ainda, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso quer dizer, se Deus é alguém que se posiciona em nossa defesa, depois de ter construído a nossa salvação,
A nossa salvação não aconteceu por acaso, ela foi uma construção, ela foi planejada, ela seguiu os termos da lei e da justiça de Deus. Depois de Deus ter dado todos esses passos, Deus agora se posiciona em nossa defesa. Ele não é o nosso acusador, ele é o nosso defensor. E se Deus é por nós, está ao nosso lado em nossa defesa, quem será contra nós? Não há um adversário para Deus. Não há uma adversidade que Deus não possa lidar com ela. Mesmo perseguições, mesmo as acusações de Satanás, mesmo as intempéries, nada pode mudar o fato que Deus está a favor daqueles que Ele ama e por quem trabalhou para salvá-los. O irmão pode perceber, você pode perceber que Deus tem um propósito nisso. Por que o pai tomou a cruel decisão de conduzir o seu filho à morte? Porque o pai tem um propósito de constituir, de formar um povo para si. Deus, desde o Antigo Testamento, ele mostra ter um propósito de ter um povo da sua propriedade particular. E Deus constrói, então, a salvação desse povo, constrói a justificação desse povo e faz isso tão bem que nada do que ele fez é alvo de discordância ou de acusação, porque o trabalho do Senhor foi perfeito, a morte de Jesus na cruz foi o pagamento perfeito para que nós fôssemos alcançados pelo amor de Deus. Mas vamos pensar um pouco mais, por que o pai tomou essa decisão tão cruel de conduzir o seu filho à cruz, numa morte vergonhosa e dolorosa por cada um de nós. Sabe por quê? Porque o Pai decidiu amar esse povo que Ele alcançou, amar esse povo que Ele quer salvar. E Deus vai até as últimas consequências por causa desse amor. A morte de Jesus na cruz, então, foi um ato de Deus. Jesus disse a Pilatos que nenhum mal Pilatos poderia fazer sobre ele ou contra ele se do alto ele não tivesse recebido autoridade para isso. Jesus também disse que se ele pedisse ao Pai, o Pai enviaria anjos em seu socorro e ele seria então livre de morrer na cruz do Calvário. Mas não era esse o projeto. Então veja, foi um ato de Deus isso. Não foi Satanás que matou Jesus, foi o próprio Deus, o próprio Pai. E esse ato de Deus foi a mais elevada demonstração de amor que você tem notícia. Ainda que as mães venham se esquecer, ou uma mãe venha se esquecer do seu filho, coisa que é muito raro de acontecer, muito difícil e é contrária à natureza, o Senhor não se esquece daqueles que Ele ama. E o amor de Deus vai até as últimas consequências. No versículo 32, do mesmo capítulo 8 de Romanos, nós lemos assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, se referindo ao Pai, que não aliviou a dor do seu filho, não poupou o seu filho da morte, não o defendeu. No Antigo Testamento você tem a história de Abraão, quando Deus lhe pede que sacrifique o seu filho. Ele leva o seu filho até o altar, mas no momento do sacrifício Deus interfere e oferece um cordeiro no seu lugar. Então, Isaac foi poupado da morte, porque um cordeiro ocupou o seu lugar. Mas aqui o que nós temos? Nós temos o cordeiro de Deus na cruz. Não há ninguém que possa ocupar o seu lugar. Portanto, o cutelo foi levantado pela mão de Deus e foi desferido o golpe mortal, porque não havia substituto. Ele era o nosso substituto. O livro de Isaías, por duas vezes, se refere no capítulo 53 a respeito disso, dizendo que Jesus foi ferido de Deus, ou ferido por Deus, e que Deus o fez enfermar, agradou ao seu Pai. No versículo 4 do capítulo 53 de Isaías está escrito: nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E no versículo 10 do mesmo capítulo está escrito: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. O agradou não quer dizer teve alegria nisso, mas que Deus decidiu que seria assim. Era necessário que fosse assim. Foi da vontade de Deus que fosse assim.
Para que você tenha ideia da seriedade disso, Jesus foi qualificado pelo Pai através do seu sofrimento. Nós encontramos isso em Hebreus 2:10, onde está escrito: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Propósito de Deus, um povo para si. E como é que o autor de Hebreus chama isso? Deus queria conduzir muitos filhos a si mesmo. E havia um que seria o autor da salvação, o consumador da vontade do Pai. Este é Jesus Cristo, o autor da salvação. E este autor da salvação, ele foi qualificado, ele foi, nessa linguagem, aperfeiçoado. Por que meio? Por meio do sofrimento. Isso quer dizer que o autor da salvação uniu-se à raça humana, vestindo todas as fragilidades do ser humano e agora, por vontade de Deus, sofreu o sofrimento que pertencia aos pecadores. E dessa maneira, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, do tamanho dos homens, e nessa condição ele vestiu-se com o nosso sofrimento. E essa era a vontade de Deus. E tudo isso eu gostaria que você entendesse, foi por amor à sua vida, foi por amor a você. O Pai construiu o caminho de volta para a família, de onde nós saímos, de onde nós nos ausentamos quando pecamos. Nós deixamos o nosso lugar e fomos viver com os animais. Agora o Pai, pelo Filho, constrói o caminho de volta. Isso custou um preço muito alto. Mas ainda eu pergunto outra vez, por que ainda o Pai conduziu o seu filho a uma morte tão cruel, tão dolorosa e tão vergonhosa? Segundo Paulo, Deus não só decidiu salvar o seu povo, Deus não só decidiu ter um povo para si e salvá-lo, mas Deus também decidiu cuidar desse povo. Deus não apenas salva as pessoas, mas Ele quer cuidar delas. E Deus cuidará da sua vida. Deus quer cuidar de você. Se Deus, diz Paulo, fez o que há de mais difícil, não fará as coisas mais fáceis. No versículo 32 está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que a alegria, a vida, a paz, será que a eternidade, será que a bênção diária, o sustento diário, será que Deus não se preocupará com os detalhes que fazem com que a nossa vida aconteça e seja vivida em alegria? Será que Deus não está preocupado com isso? Se Ele ofereceu a vida do seu filho, que é a coisa mais preciosa que Deus tinha, Ele também não cuidará de você em outras áreas. Então é um apelo à lógica. Deus cuidará da sua vida, da sua necessidade. Algumas pessoas sentem medo de seguir ao Senhor porque elas terão que deixar o comando absoluto da sua própria vida, terão que descer da sua cadeira de rei pessoal e entregar ao Senhor todas as coisas. Mas ouça isso, Deus cuidará de você. Quando eu digo que Deus cuida dos seus filhos, dos discípulos de Jesus, eu não estou dizendo com isso que Deus fará com que nenhuma dificuldade chegue em suas vidas. Não, não é assim que funciona. Em Romanos 8,36 está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, ser um filho de Deus não quer dizer que nós teremos uma vida sem problemas, sem dificuldades e sem desafios. Também não há nenhuma promessa que Deus nos poupará de enfrentar dificuldades. Quando a pandemia chega no país, nós, filhos de Deus, vestimos máscaras, nós também nos cuidamos, nós também estamos sujeitos a sermos contaminados e até morrermos, como todas as pessoas morrem. Portanto, nós temos desafios diários para que nós enfrentemos. Entretanto, no versículo seguinte, no versículo 37 do capítulo 8,
também lemos: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A promessa de Deus não é que a sua vida nunca terá problemas, mas a promessa de Deus é que cada desafio e cada problema Deus transformará numa vitória, num aprendizado e num ato de fortalecimento da sua vida pessoal. Por meio dos problemas e desafios que enfrentamos, Deus se revela, Deus, ele se aproxima e nós compreendemos melhor e a vontade de Deus e amadurecemos nisso também. É o que nós temos visto hoje. Igrejas fechadas, mas hoje nós estamos aqui falando com você por outros meios. Deus sempre permite que nós enxerguemos saídas e sejamos poupados da destruição nos desafios que enfrentamos e saímos deles mais fortes do que quando entramos neles. Essa é a promessa de Deus e é assim que funciona a vida cristã. Mas para que eu chegue ao final dessa nossa meditação, eu gostaria ainda de fazer uma colocação. O que Deus, que quis um povo e comprou para si um povo, salvou um povo da morte e da escuridão e cuida desse povo como um pastor faz com as suas ovelhas, agora que nós somos dele, agora que nós pertencemos a ele, a pergunta que fica para ser respondida é: o que Deus exige de nós como discípulos? Deus em Cristo pagou um alto preço por esse povo. Cristo Jesus ofereceu-se a este povo inteiramente. Seu tempo, sua humilhação, ele humilhou-se para nos alcançar, sua vida, sua dignidade foi ferida. E agora? Fomos comprados, somos dele. Ele é o Senhor, nós os servos. O que o Senhor diz aos seus servos? O que o Senhor exige dos seus discípulos, aos discípulos que pertencem a ele? Em primeiro lugar, eu gostaria que você não se esquecesse disso, Deus exige ser adorado. Nós somos adoradores, exaltamos o nome do Senhor, fomos criados para adoração. Nosso prazer deve ser a adoração ao nosso Deus. Deus quer ser adorado. Quantos de nós fugimos da adoração? E apresentamos dificuldades para irmos à igreja, para adorarmos ao Senhor é uma dificuldade, muitas vezes, mas nós temos o dever de adorar o Senhor. O mesmo Senhor exige de nós também fidelidade, ou seja, obediência. Nós não fomos salvos para viver uma vida mundana. Nós não fomos salvos para que depois de uma decisão verbal de que Jesus é o Senhor, voltar ao mundo para a prática do pecado. Ser como os cães que voltam ao vômito. Não foi para isso que Deus nos salvou. O Senhor nos salvou para que nós o adoremos e para que vivamos uma vida de obediência. E para isso precisamos conhecer a palavra de Deus e segui-la, observá-la, aplicá-la na nossa vida. E ainda o Senhor exige de nós compromisso, uma vida separada do pecado. Nosso compromisso é não pecar mais. Foi isso que Jesus disse àquela mulher que foi presa em uma situação de adultério. Eu não condeno você, mas você vai e não peques mais. Não podemos nos conformar com o pecado. Não podemos criar uma teologia que nos torna satisfeitos e protegidos, ainda que estejamos em pecado. Não é assim. O pecado nos derrubou da presença de Deus. O pecado nos afastou de Deus, nos projetou para fora do jardim de delícias que Deus construiu. Como voltaremos ao pecado sem que os mesmos efeitos recaiam sobre a nossa vida? Nosso compromisso é viver separados do pecado. Eu não estou dizendo que se você se tornar um adorador, ou se você for fiel, ou se você tiver um bom compromisso com Deus, estas coisas levarão você à salvação. Não. Nós fazemos essas coisas por gratidão a um Deus que nos salvou e pagou um preço tão alto com a morte do seu Filho. Querido, eu gostaria que você entendesse que Deus te ama, mas o que Deus fez em Cristo foi comprar a sua vida do ambiente do pecado, para que você viva eternamente com Ele. E nós agora temos, porque o amamos,
porque somos agradecidos por tão grande obra que Ele realizou em nosso favor, nós temos o compromisso de sermos inteiramente dEle, de o adorarmos e o servirmos de todo o coração, motivados pelo amor, não pelo medo, pelo amor e pela gratidão. Eu quero pedir a Deus que permita que essa mensagem esteja guardada no seu coração e que possa gerar frutos, fruto de arrependimento do pecado, fruto de revisão de qualidade de vida e uma proposta clara para seguir o Senhor e ser dele, servi-lo e ao final de tudo, quando tudo terminar, entrar na vida eterna e aí desfrutar de todas as delícias que ele tem preparado para aqueles que são o seu povo. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Que Deus guarde você do mal e que Deus possa falar melhor ao seu coração. Se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode, aí onde você está, fazer uma oração e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu quero entregar minha vida aos seus cuidados. Cuida de mim, guarda minha vida do mal, me sustenta na caminhada e me concede a sua bênção. E você vai ver que a sua história muda ainda hoje. Deus abençoe você rica e abundantemente, no nome de Jesus.